estar aqui mais uma vez nesse altar para ministrar a palavra do Senhor. Domingo foi algo tremendo. Quem esteve aqui pode testemunhar o que Deus fez nesta igreja, amém? E eu queria dar um testemunho. Na hora que a pastora estava lá embaixo orando, e eu por 4 vezes quase fui até ela, pedi para que ela orasse pela minha vida. E das 4 vezes que eu tentei ir, eu não consegui. Ali no canto ali, o pastor Thales foi orar por ela. E eu falei: Senhor, não seja a minha vontade, seja a tua. Ela levantou e foi orar por mim. E ali Deus usou a pastora e ela me convidou da parte de Deus para trazer uma mensagem para vocês, amém? Amém. Eu fico feliz porque quando o pastor estava aqui ministrando no louvor, ele falou de uma pessoa que eu vou ministrar essa noite, sobre Davi. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Também estou muito feliz do pastor Pedro estar aqui, poder me ver, uma honra. Mas eu queria, como tema de mensagem, para aqueles que gostam, o tema se chama O Menor na Visão do Homem, mais grande aos olhos de Deus. Amém? A introdução de 1 Samuel 16, versos de número 11 e 12. Tá bom? Guarda aí. Nós vamos ler. Como introdução: existe um banquete para ser servido e só falta você. Se você veio nesta noite nesta igreja, é porque este banquete é para você, amém? Há pessoas ao seu redor que estão sedentas por uma palavra de Deus e só estão esperando por você. 1 Samuel 16, 11 e 12 diz assim a palavra do Senhor: Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, este é o mesmo. Amém? O verso 13 diz assim: assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou dele, Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém, amados? Essa noite é a noite que o óleo virá sobre a sua cabeça, como foi com Davi, assim será com você. Quem crê, diga amém. Amém. Amados, na nossa caminhada cristã existem algumas etapas, coisas que precisam acontecer, porque fazem parte do processo do nosso chamado. Deus quer elucidar nesta noite algumas coisas em nossa história. Ele vai fazer-nos entender algumas pelo qual passamos e possivelmente iremos passar. Talvez você não possa entender o seu propósito nesta terra, o porquê que você veio neste mundo, mas nesta noite o Senhor fará você entender o porquê você está aqui e o porquê você veio neste culto, amém? Aleluia. Existem 4 marcas proféticas sobre a vida de Davi, 4 pessoas que ele teve que conhecer, que mudaram a sua história, pelo qual Deus o conduziu a fim de que ele pudesse cumprir o seu chamado. Eu creio que ou já passamos, ou estamos passando, ou vamos passar. Se prepare, a sua hora está chegando. Amém? Talvez você não possa entender o que está acontecendo, como eu já disse, mas assim como foi a vida de Davi, você precisa conhecer 4 pessoas, e essas 4 pessoas vão te levar ao teu propósito. E quando você conseguir completar essas 4 etapas, você vai entender o porquê você veio ao mundo. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de dar alguns exemplos de algumas pessoas
pessoas que não entendiam o propósito da sua existência, até que o profético veio sobre ele. Por mais temente que Abraão fosse, ele teve que se encontrar com o profético. Gênesis capítulo 12. Quer conhecer um pouco da vida de Abraão? Leia Gênesis capítulo 11. Aí você vai entender o propósito deste homem. Até o dia do encontro profético na vida de Davi, nada fazia sentido para ele. Se você cautelosamente estudar sobre a vida dele, vai ver que nem sequer para as ocasiões especiais ele era convidado. Para as festas, os seus próprios irmãos o discriminavam. Mas o dia chegou e o profético teve o encontro com Davi e ele foi mudado. Amém? Como o pastor Samuel disse aqui no começo, Davi era um menino, estava tomando conta das ovelhas de seu pai. Era esquecido, ninguém sabia dele. Mas Deus tinha um propósito. Ainda que você seja esquecido pela sua família, chegará um momento que Deus vai te chamar. E quando Ele te chamar, se cumprirá todo o sonho de Deus na sua vida. Amém? Aleluia. Certo dia, o profeta Jeremias, sem entender o sentido de sua vida, Deus aparece para ele, no capítulo 1, verso 5. Disse Deus a Jeremias: antes que eu te fosse formado, antes do seu nascimento, eu já havia estabelecido você como profeta para as nações. Deus já tinha um sonho para a vida dele, já tinha algo preparado para Jeremias. Disse Deus: Deus também tem algo preparado para mim e para você. Vire para o seu irmão da direita e esquerda e diga: Deus também tem algo para mim e tem algo para você. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Moisés, todos nós conhecemos a vida de Moisés. Era fruto de um propósito, de uma profecia de Gênesis capítulo 15, quando Deus chega para Abrão e fala: a sua geração ficará 400 anos escrava, mas vai aparecer um homem que guiará meu povo e eles serão libertos. Gênesis capítulo 15, versos 13 e 14. Moisés nasceu porque havia um propósito. Amém, amados? Amados, vocês existem porque um propósito, um sonho do coração de Deus existe. Primeiro Deus sonhou, depois Ele te criou. Deus não faz nada sem propósito. Como eu disse no começo, existem 4 etapas, 4 pessoas que Davi teve que conhecer para que todo este processo, tudo aquilo que ele viveu acontecesse na vida dele. Nós vamos começar neste momento em nome de Jesus. Amém? A primeira marca fundamental na vida de Davi, ele teve que conhecer Jonatas. Jonatas foi aquele que abriu portas. Ele pegou toda a sua habilidade, todo o seu conhecimento de guerra, de estratégias. Jonatas, ele era o sucessor do pai dele, de Saul, mas ele abriu mão de tudo que ele tinha para servir Davi. Jonatas é aquele que abre portas, amém? Jonatas são pessoas que Deus coloca em nosso caminho para abrir portas, facilitar o propósito. Assim como Davi teve que encontrar Jonatas, você também conhecerá um Jonatas. Mas eu também te pergunto: você é um Jonatas na vida de alguém? Você é a pessoa também que abre portas para que outros também possam passar? Você tem coragem nesta noite de abrir mão do que você tem para deixar outros ir à frente? E dizer para essa pessoa: o que eu tenho eu sei que é de direito, mas eu abro mão disso para te servir, para ver você crescer. Jonatas fez isso, ele abriu mão de um reinado para ver Davi rei. Amém? E nessa noite, se você entender essa primeira verdade, Deus fará grandes coisas na sua vida. Em nossa vida existem 3 portas que precisamos entender. Repitam comigo: a porta da minha casa. A porta da minha casa É responsabilidade minha. é responsabilidade minha. Você tem que correr atrás, Você tem que correr atrás, fazer os seus esforços, fazer os seus esforços, porque é sua responsabilidade. porque é sua responsabilidade. Amém? Agora existe a segunda porta, a porta do hotel.
Alguém sempre abrirá a porta para você quando você chegar no hotel, seja ele de primeira classe, de segunda classe, de terceira, enfim. Quando você chegar na porta de um hotel, sempre vai ter alguém que vai abrir para você. E existe a terceira porta, a porta do shopping center. Você chega no shopping center hoje, o que você faz? Na hora que você pisa, ela se abre sozinha. Essa é a porta que Deus abre na sua vida. E quando Deus abre, ninguém fecha. Essa é a nossa parte, a porta da minha casa. Essa eu tenho a responsabilidade de cuidar, de abrir, saber para quem eu abro, porque é responsabilidade minha. Agora, na terceira porta, quando você está debaixo da obediência da palavra de Deus, Ele vai abrir para você. E todas as portas que Deus abrir, você vai entrar e vai ser um vitorioso em nome de Jesus. Quem for ou estão sendo Jonatas em sua vida? Mas também te pergunto, como eu já disse, se você é um Jonatas na vida de alguém. Segunda marca fundamental na vida de Davi, ele teve que conhecer Saul. E é aqui que o chicote está. Quem era Saul? É aquele que nos ensina como nunca agir e ser. É uma escola fundamental e importante. Não é bom passar por ela, mas no entanto teremos que passar. Ainda que você não queira, ainda que você fuja, você vai ter que conhecer o Saul. Todos conhecem a história. Saul era um homem temente a Deus, um homem a quem Deus escolheu, mas ele, por vencer várias batalhas, conquistar várias coisas, deixou que o seu coração se perdesse e perdeu a unção do Senhor, a qual Deus escolheu Davi como sucessor dele, para ser o novo rei de Israel. Pergunta que eu faço para você: você já encontrou algum Saul em sua vida? Gente que quer fazer de tudo para derrubar, gente sem escrúpulos, negociador, barganhador, oportunista, sem caráter, sem princípios. Como você se sentiu? Sua vida para que você nunca. Saul tem que passar pela sua vida para que você nunca seja igual a ele. Porque na minha vida a gente também tem que aprender com as dificuldades, com essas escolas. Talvez você tenha conhecido muitos Sauls. Agora eu te pergunto, você também é Saul na vida de alguém? Como que você age nessas circunstâncias? Agora, se você teve uma experiência com algum Saul na sua vida, limpe as lágrimas, porque Deus vai fazer grandes coisas em você. Amém? Aleluia. Sabe por que Saul apareceu na vida de Davi? Para levá-lo à maturidade. Sabe por que Deus às vezes coloca algum Saul na sua vida? Para fazer você despertar. Como o pastor mesmo disse, às vezes nós somos meninos na presença de Deus. É bom ser menino às vezes na presença de Deus, porque nós temos que reconhecer que somos crianças, e as crianças ouvem e elas são verdadeiras. Mas chega uma hora que você tem que crescer. E esse crescimento dói, esse crescimento machuca, esse crescimento faz com que nós tenhamos que vestir outras vestes reais. E às vezes você já cresceu muito, mas você ainda continua querendo vestir as vestes do passado. José tinha um manto lindo e maravilhoso de várias cores. O pai Jacó tinha colocado sobre ele. Só que essas cores, se você for estudar, cada uma delas tem um significado. E o porquê que Jacó fez este manto de várias cores? Porque ele não tinha certeza do que José seria. Só que Deus, em um determinado momento, teve que arrancar esse manto, porque existia um manto real sobre a vida dele. Muitos não entenderam o sofrimento que esse jovem passou, mas a Bíblia diz que em todos esses sofrimentos, Deus era com José. Se você está passando por esses momentos de dificuldade, que às vezes não é Satanás que está fazendo, é o próprio Deus te tratando. Nós às vezes temos a tendência de colocar a culpa tudo no diabo,
mas é Deus trabalhando. Nós temos que ter a maturidade espiritual de entender quando é Deus e quando é o diabo. Amém, amados? Amém. Terceira marca fundamental na vida de Davi: ele teve que conhecer Samuel. Oh, aleluia. Samuel foi um homem que despertou o coração de Davi. Ele era o homem que Davi tinha como referência. Ele passou pela vida de Davi e deixou uma marca profética. Davi nunca mais foi o mesmo. Amém? Existe um avivamento para os nossos dias. Quem é o Samuel que é a tua referência? Quem ministra a sua vida? Isso fará toda a diferença. Pessoal, é a manifestação, mas o portão está fechado. Bom, já estão todos do lado de dentro. Bom, então pode ficar tranquilo, prestar atenção na palavra. Cuidar hoje, tá? Amém. Davi nunca mais foi o mesmo. Amém. Davi nunca mais foi o mesmo. Existe um avivamento para nossos dias. Quem é o seu Samuel? Que é a tua referência. Quem ministra a sua vida? Isso fará toda a diferença. Quem incendeia o seu coração? O nosso maior problema nos nossos dias de hoje, que muitos perderam a sua referência. Infelizmente hoje, muitas pessoas perderam a referência daqueles que aquecem os nossos corações. Eu posso falar por mim, amados. Estou nesse ministério há 2 anos. Já estou há 9 anos no Evangelho. Vim de uma igreja muito abençoada. Passei por alguns momentos difíceis, mas ali naquele lugar eu aprendi muitas coisas. Conheci muitos homens de Deus que me dava gosto de sentar do lado deles para escutar uma palavra, de ser ministrado. E quando eu saí de lá, eu orei ao Senhor, porque eu queria uma igreja família, uma igreja que eu pudesse me assentar e escutar dos meus pastores, para que eu pudesse crescer e exercer o meu ministério. E Deus me abençoou com essa igreja. Então eu posso falar de coração que eu tenho prazer de sentar com os meus pastores, de ouvir, seja na exortação ou na edificação, porque isso vai fazer bem para o meu futuro. Então eu te pergunto nesta noite: quem é aquela pessoa que aquece o teu coração, que quando você ouve, sai lágrimas dos teus olhos? Davi foi este homem, ele tinha Samuel como referência. Tudo que Davi fazia, ele buscava o profeta, e o profeta sempre tinha uma palavra rima para a vida dele. Às vezes nós corremos muito atrás de profecias, mas quando é de Deus, você tem o entendimento e você se aquieta. Você diz à sua alma: aquieta minha alma, vá ao teu descanso e espera no Senhor. Porque quando nós não esperamos no Senhor, aí é uma realidade dos nossos dias de hoje. Vemos muitos irmãos em Cristo abatidos, feridos na batalha, e muitas vezes também acaba que desistindo do ministério e de Jesus Cristo. Davi não, ele tinha Samuel como uma referência. Assim como existe o Samuel em nossas vidas, eu te pergunto, isso aqui é sério, você também é um Samuel na vida de alguém? As pessoas param para te ouvir? Quando estão do seu lado, o que elas veem? Elas procuram você quando eles estão com problema? É fácil eu buscar o Samuel, buscar o pastor Pedro, buscar a pastora, os irmãos. Agora eu te pergunto, as pessoas me procuram? Quando elas te veem, elas veem em você uma pessoa que pode abençoar com uma palavra, numa necessidade? Irmão, eu preciso de algo, você pode orar por mim por isso? Elas vão atrás de você, porque quando você é um homem e uma mulher de Deus, você não precisa dar uma tarde na sua testa dizendo o que você é. Aleluia. Amém? Pedro, quando andava, a sombra dele curava. Aquele homem fez grandes coisas, que o próprio Senhor disse: vocês farão coisas maiores que as minhas. Jesus, você não vai ver nenhum dos evangelhos dizer que quando ele passava, a sombra dele curava. Mas Pedro, aonde ele passava, a sombra dele curava.
Você não precisa andar com uma tarde escrito: eu sou pastor, eu sou profeta, eu sou missionário, eu sou apóstolo. As pessoas, quando olharem para você, tem que ver que você é um homem e uma mulher de Deus, porque no céu não tem título. No céu tem servos e servas que vão adorar o Senhor em espírito e em verdade. Amém? Aleluia! Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia! Amém. Agora vem o nosso grande desafio. A quarta e fundamental marca na vida de Davi. Ele teve que conhecer Golias. Até Davi conhecer Golias, ele era somente um garoto que cuidava das ovelhas de seu pai. Davi era somente uma promessa. Ele recebeu o óleo, tinha um chamado, um propósito. Samuel ungiu a Davi, mas foi Golias quem o levou ao trono. Aleluia. Eu vejo, amados, muitas pessoas atrás de unção, atrás de óleo. Eu posso pegar essa jarra, com todo o respeito e temor à palavra de Deus, e despejar sobre a tua cabeça. Não vai acontecer, não. Mas agora, quando Deus, lá do trono da graça, olhar para você e falar: é hoje. Aleluia. Mas para que você receba esse hoje de Deus, você vai ter que conhecer Golias. Amém? O dia que você derrubar o Golias, o propósito se cumprirá. Sabe quem é o Golias na nossa vida? É aquela voz que toda manhã, tarde e noite fica dizendo: você não vai conseguir. No começo aqui, o pastor também nos ministrou a respeito que o povo ficou por 40 dias sendo afrontado por aquele gigante. Todos os dias aquele gigante se levantava e dizia: tem algum homem aí? E do lado de lá tinham homens valentes, homens de batalha, de guerra. Mas quando eles viam aquela dificuldade naquele homem grande, eles temiam. Mas chegado um garoto que ia levar alimento para os seus irmãos, que ele também tinha uma questão que eles falavam que ele era fofoqueiro, queria ver os irmãos para falar para o pai. Mas chegando aquele garoto, ele ouvindo tudo aquilo, ele disse: quem é esse incircunciso para afrontar o Deus de Israel? Se você for lá abrir 1 Samuel 17, do verso 4 até o 16, você vai entender isso. Naquilo que o homem for vencido, disso ele se tornará escravo. Amém? O que é o Golias? Você mesmo? É você que é o seu próprio gigante? É você que às vezes não se aguenta mais? Quando as pessoas chegam perto de você, elas têm medo de você, porque é fácil nós apontarmos o dedo, é fácil nós dizermos que é esse e aquele. Mas eu te pergunto essa noite: quem é o Golias da sua vida? Talvez, se você olhar no espelho, você vai poder responder. Talvez você possa dizer: Gilson, o Golias sou eu. Aquele que vencer também será Senhor. Davi teve que vencer Golias para ser rei de Israel. Golias tem a ver com aquilo que nos bloqueia. O que tem bloqueado a sua vida, amados? Sabe que chegará o momento que Deus nos habilitará a vencer os nossos Golias. E não é quando eu quero, e sim quando o Senhor decide que você vai vencer. Davi tinha uma funda e 5 pedrinhas, porém ele tinha o mais importante, um coração verdadeiro. O que você tem nesta noite para oferecer para Deus, para que Deus possa usar isso e derrubar os seus Golias? Será que você também pode dizer igual a Davi? Ele tinha um coração verdadeiro, que quando ele pecava, ele errava, ele se arrependia diante do Senhor e Deus vinha sobre ele, porque a palavra do Senhor diz isso. Davi foi um grande homem, mas também fez muita coisa errada, mas ele tinha um coração quebrantado, um coração contrito, e Deus, como a palavra do Senhor diz, ele não aguenta um coração contrito e quebrantado. Quando alguém realmente se prostra diante do Senhor e fala: Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei, não sou merecedor do teu amor, mas eu estou aqui porque, Senhor, tira tudo que eu tenho.
mas não tira o teu espírito de mim. Hoje as pessoas preferem perder o espírito do Senhor, mas não querem deixar as coisas do mundo. Preferem os status que o mundo oferece, mas não preferem a presença do Senhor. Davi tinha esse entendimento: Senhor, tira tudo, reinado, mulheres, tira tudo. Tudo que o Senhor me deu, o Senhor pode tirar, mas não tira de mim a tua presença. Aleluia. Deus não precisa de muito para fazer de você um vencedor. Basta somente crer que você nasceu com um propósito e Ele realizará. Infelizmente, amados, nós vemos uma geração que não consegue olhar para Deus como um pai. Nós olhamos para Deus com um espírito de orfandade. Quando você entende quem é Deus na sua vida, você não precisa pedir nada, porque Ele vai te dar, no tempo dele, mas Ele vai te dar. Mas quando nós não entendemos quem é Deus em nossas vidas, nós só sabemos pedir, pedir e pedir. Estava compartilhando com a minha amada antes do culto. Nós às vezes cantamos alguns louvores, mas nós não entendemos o princípio do que está sendo cantado. E eu tinha cantado aqui com ela uma música do Apacentar que diz: restitui, eu quero de volta o que é meu, sara-me, e põe teu alívio em minha dor, refrigério em minha dor. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Mas eu te pergunto nesta noite, sou um bom cantor, amém? Mas eu quero deixar essa verdade no teu coração. Quando nós falamos restitui a Deus, Ele só vai restituir o que o diabo roubou. Agora eu te pergunto, e o que Deus tirou? Ele vai restituir? Não, porque Ele sabe que lá na frente você pode perder até a sua própria vida. Agora, quando o diabo rouba algo de você, Deus vem e restitui 2 vezes. Amém? Também tem uma outra canção, estava compartilhando, que nós dizemos assim: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Será mesmo, amado, que você não quer ser reconhecido pelos homens? É uma verdade, é um louvor maravilhoso. Mas sabe que nesta noite você não quer ser reconhecido? Você realmente quer deixar Deus ser reconhecido na sua vida, para que outras pessoas possam te conhecer e glorificar o nome do Senhor? Estamos vivendo dias difíceis, e Deus conta comigo e com você, para que essa nação seja curada. Não é a política que vai trazer cura à nossa nação, vai ser o povo de Deus. Quando nós levantarmos o nosso clamor ao Senhor e pedir perdão pela nossa nação. Nós buscamos os políticos, mas nós temos que nos fechar em nós, como os irmãos em Cristo, e clamar ao Senhor para que essa vitória venha sobre as nossas vidas. Se você quer ser esse Davi, esse grande guerreiro, esse grande homem de Deus, você vai ter que passar por essa escola. Repita comigo: Jonatas. Pessoas que abrem portas em minha vida. Pessoas que abrem porta em minha vida. Saul. São tipos de pessoas que nos mostram como não devemos agir e ser. Samuel. Pessoas que Deus levanta para aquecer nosso coração e nos impulsionar a levarmos outros à presença do Senhor. Agora eu quero que a igreja fale com fervor do coração. Golias é aquele que cai hoje em nome do Senhor Jesus. E a igreja deu uma grande salva de palmas, amém? Aleluia! Aleluia! Glória ao nome do Senhor.
conhecidos, conhecer essas 4 pessoas, veremos grandes coisas na parte do Senhor. E tudo aquilo que no seu coração te deixa inquieto, inseguro, sem segurança, sonhos vão se cumprir e você viverá o melhor de Deus nessa terra, porque você foi chamado para um propósito, e esse propósito é que existe alguém clamando nesta terra por avivamento, e você é esta pessoa que Deus sonhou primeiro e depois te criou. Amém? Eu queria deixar essa palavra ao coração da igreja e agradecer a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo.